Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes alimentar na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós terminamos aquela sessão do Evangelho onde Jesus faz o discurso dirigido aos fariseus e mestres da lei. Depois disso, no Evangelho de Mateus tem um discurso que é dirigido a Jerusalém. E na liturgia nós não vamos escutar este pedaço. E além desse tema que é dirigido a Jerusalém, é um discurso sobre o fim do mundo. Atentos que quando Jesus fala de fim do mundo, essas parábolas que nós vamos começar também a escutar hoje, não é um anúncio deste momento, porque o próprio Jesus vai dizer que isso só o Pai o sabe, nem ele sabe. Mas se fala, e é essa a intenção de Jesus, quando fala do fim dos tempos, do juízo final, é um modo, um gênero literário para nós questionarmos a nossa vida hoje. Não é uma expectativa daquilo que vai acontecer no futuro. E é isso justamente hoje que nós encontramos no Evangelho, que é Jesus que começa a dizer assim: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Essa atenção nos deve não fazer com que estejamos preocupados para descobrir quando vai ser essa data, mas a intenção de Jesus é que nós avaliemos a nossa vida já hoje, no nosso cotidiano, para que nós façamos hoje um caminho de conversão. É muito salutar, caríssimos, a prática de um exame de consciência ao fim do dia. A oração última da liturgia das horas completas, ela começa com um exame de consciência. Essa prática que a igreja nos passou desde a antiguidade e que nós temos muitas práticas que estamos abandonando na nossa vida de religião. E é interessante pensar a religião como uma prática que os nossos antepassados na fé fizeram e que eles descobriram o valor e que nós podemos viver isso como herança de fé. Então, essa prática de um exame de consciência que produz uma conversão, que eu possa avaliar a minha vida, não pensando como hoje somos facilmente induzidos, que tudo vai bem, que basta eu querer e eu posso fazer tudo o que quero. Mas o exame de consciência, e é essa a intenção das parábolas que nós vamos escutar neste dia. Jesus vai dizer assim: se o dono da casa soubesse em que horas viria o ladrão, certamente vigiaria. Esta comparação de Deus com um ladrão que chega é própria de Jesus. Nunca no Antigo Testamento se fez tal comparação. Então Jesus vai dizer isso e vai dizer: por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Ficai preparados. É este o tempo que nos chama no final do Evangelho de Mateus, avaliarmos a nossa preparação. Esses evangelhos, eles vêm todos no tempo do Advento, que o tempo do Advento nos convida a uma preparação para celebrarmos o Natal, mas é também um tempo que nos fala desta volta do Filho do Homem. E depois, a segunda parábola é aquele do empregado.
O empregado que o patrão confia a ele o cuidado dos outros empregados, e se ele todos os dias estiver cumprindo bem o seu trabalho, porque ele não sabe em que momento vai chegar o seu patrão e for responsável, este vai ser um empregado bem-aventurado. Mas se ele pensar assim, o meu patrão não vai demorar a chegar, então ele começa a tratar mal os seus colegas, a ser irresponsável com o seu trabalho, quando chegar o patrão, vai demiti-lo, vai puni-lo, vai condená-lo pela sua responsabilidade. Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, bem, quando voltar. Porque de outro modo, se ele volta e o encontra como um irresponsável que não cuidou do seu trabalho, não fez e não cuidou dos seus colegas, ele vai ser punido, vai ser demitido. Essas duas parábolas, uma que fala do dono da casa que não sabe quando chega o ladrão, e a segunda que fala do empregado que não sabe quando chega o seu patrão. Assim somos nós no nosso caminho de fé. Nós não sabemos quando vamos encontrar o Senhor. Seja porque este encontro pode ser com a minha morte, que posso partir em qualquer momento, e estar preparado para este encontro, que não é uma punição. Se nós conseguirmos fazer este grande caminho, que é nos liberarmos do medo da morte, da tensão que nos coloca essa experiência, e ver a morte como uma passagem, um encontro feliz com o Senhor, quanto sofrimento nós pouparíamos na nossa existência. Porque esse se torna para nós, a morte, o inimigo que nos assusta, que nos faz tornar-nos pessoas tristes, pessoas irracionais em um momento de pandemia, em um momento que nós somos colocados com frequência diante da realidade da morte. É interessante que as crises, como a pandemia, ela faz aparecer o que tem de melhor ou o que tem de pior dentro de nós. Então, queridos, atentos, e isso eu falo com todos vocês, na vida de família, na vida de grupos, naquilo que nós colocamos nas redes sociais, em WhatsApp, em Facebook, em todas as nossas mídias, porque tantas vezes está fazendo aparecer até nas pessoas que nós considerávamos como pessoas de bem, que eram pessoas que de uma bela convivência, está aparecendo um modo de agir nas pessoas, fruto desse sofrimento da pandemia, que fundamentalmente está mostrando aquilo que nós fomos alimentando no nosso interior. Então, o Senhor nos chama a estarmos preparados, e é o momento, insisto, de avaliarmos a nossa vida. Talvez nunca nós tivemos na nossa história um momento tão interessante para avaliarmos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, a nossa relação com Deus, com o outro. Este momento pode ser um momento de graça. As duas parábolas de hoje nos chamam a isso, estarmos preparados. Não sabemos o momento que nós vamos partir para o Pai, ou o momento que o Filho do Homem vai vir para encontrar a sua esposa, que somos nós, a sua igreja. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.